Oi, meus amores. Seguinte, gente, no último vídeo eu falei sobre coisas que drenam a sua autoconfiança, coisas que diminuem a sua autoconfiança. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre coisas que eu fiz e coisas que eu faço pra retomar a minha autoconfiança e voltar a gostar de mim mesma. Bom, não tem muito o que enrolar não. A primeira coisa é, coisas pequenas importam. Sabe quando você faz uma lista de coisas que você quer começar? Você decide vários hábitos que você quer começar a colocar na sua vida, hábitos que você quer cortar da sua vida. E aí são 3 horas da manhã e você decide completamente como você vai mudar toda a sua vida. E aí chega no outro dia, você não faz absolutamente nada. Eu não sei se vocês estão escutando o cachorro, mas enfim. O que acontece? Sempre que você se propõe a fazer uma coisa e você não cumpre com aquilo que você se propôs a fazer, você desce um degrau da sua autoconfiança. Até porque, como você vai confiar em uma pessoa que nunca cumpre com o que ela promete? Você tá no trabalho e aí você pede pra alguém te entregar um relatório amanhã. E aí você fala pra pessoa que esse relatório é muito importante. Aí você fala, meu Deus, eu preciso que você me entregue esse relatório amanhã. E a pessoa, não, tudo bem, amanhã eu te entrego. Aí chega amanhã e ela fala, nossa, mas é porque ontem eu tava com tanta dor de cabeça. Aí você, não, tudo bem, pode me entregar outro dia. Chega depois de amanhã e ela fala, nossa, mas surgiu um imprevisto, assim, que eu tinha que fazer. E aí você fala, não, tudo bem, deixa pro outro dia, então. Nesse caso, você só passaria o trabalho pra outra pessoa. Mas quando você tá falando de você pra você mesma, não tem pra onde fugir. Você simplesmente para de acreditar em você. E é engraçado falar isso, porque como assim você deixa de confiar em você? Não é como se tivessem duas pessoas dentro da sua cabeça conversando entre si. Mas assim, depois de você tanto acreditar em você, acreditar que sim, você acordaria 5 horas da manhã pra correr. Depois de tanto acreditar em você, chega um momento que você só fala tipo, desisto. Então você promete as coisas pra você mesma já imaginando que você não vai fazer. Então você promete que, não, amanhã eu vou parar de fumar, eu vou correr 5 quilômetros, eu vou ser uma nova pessoa. E aí amanhã você realmente faz isso. Mas já no outro dia você pensa, não, mas eu fiz ontem, então hoje dá pra faltar. Você já promete as coisas esperando que você não faça. E se você não fizer, tudo bem também, porque quem vai te punir por não cumprir com uma coisa que você prometeu pra você mesma? A única questão é que você deixa de acreditar em você mesma. Então, quando você marca de focar na academia, focar 100%, vou ir todos os dias, e aí dá uma semana e aí você não vai mais, você meio que fica frustrada, mas também é um sentimento de, já esperava, porque já aconteceu outras vezes. Então, assim, as pequenas coisas importam, sabe? Não fica fazendo várias promessas pra você mesma se você não tem pretensão de cumprir elas. É melhor que você faça uma promessa só, do tipo, vou tentar não comer tão mal essa semana, mas uma promessa só e que você cumpra realmente com essa promessa, do que fazer 30 mil promessas, cumprir com 2 delas, então você pode ter cumprido 90% do que você falou que você ia cumprir, e outros 10% não. Mas no que você acha que o seu cérebro vai focar no final do dia? Segunda coisa, você precisa entender aonde isso começou. Esse, particularmente, é bem difícil. Porque você pode ter uma crença. Eu tô falando muito de crença ultimamente. Parece criança quando aprende uma palavra nova. Mas é porque depois que eu entendi que tudo o que eu acredito sobre mim vem de uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e que eu acredito fielmente ser verdade, mas que não necessariamente é verdade. Não tô falando que, mas eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Quer dizer que eu coloquei isso na minha cabeça e eu acredito que isso seja verdade. Não. Calma aí. O que eu quero dizer é, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu acredito que você seja realmente uma pessoa muito tímida. Só que isso não é uma coisa que você nasceu com essa timidez. Você provavelmente desenvolveu ela ao longo da vida. Então você se identifica com aquilo, você cria essa crença de eu. Só que nem todo mundo quer mudar essa crença. Porque você já viveu 20, 30, 40 anos da sua vida se identificando com aquilo. Então você não consegue mais enxergar você sem aquilo. Você, na sua cabeça, é uma pessoa tímida. Não existe a possibilidade de você não ser uma pessoa tímida. Mas na verdade existe sim. Só que quanto mais enraizada uma crença, mais difícil ela é de se descolar de você. Mas enfim, você tem que entender aonde isso começou. E isso é muito difícil porque você provavelmente não vai lembrar o momento exato. Então, uma vez na minha escola eu me senti sozinho e aí eu criei essa crença de que ninguém gosta de mim. É muito difícil que isso aconteça e que você sabe o exato momento em que aquilo começou. Porém, você pode começar
a entender aonde ela aparece, aonde essa falta de confiança aparece. Às vezes é em situações que você tá em público, você se sente mais constrangido. Às vezes são situações que você tem que fazer alguma coisa sozinho. Você acredita que, meu Deus, todo mundo vai perceber que eu não sei fazer isso aqui. Você acha que tá todo mundo olhando pra você. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Uma vez eu tava fazendo uma apresentação de balé. Detalhe, pra eu lembrar deste exato momento, eu tive que, assim, muita concentração, muitos dias inclusive, não foi um dia só que eu parei e lembrei dessa situação e fiz toda essa ligação na minha cabeça. Mas eu lembro de uma vez que eu era pequena e aí eu tava fazendo balé. Eu só lembro que assim, no dia eu queria me enfiar num buraco e eu tava bem na frente e eu errei a coreografia e eu fui a única que errou a coreografia. E aí, quando eu saí do palco, eu fiquei tipo, meu Deus, todo mundo prestou atenção. Meu Deus, todo mundo se apresentou melhor que eu. Meu Deus, eu fui péssima, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. E nesse momento, eu saí com esse sentimento do palco, entendeu? De que todo mundo fez melhor que eu. Todo mundo... sei lá, esse sentimento. Foi muito tempo atrás, não sei exatamente o que eu senti, mas eu lembro que eu me senti assim, do tipo, cara, eu quero sair daqui o quanto antes, eu não quero que ninguém me veja. E eu também não tô falando que este único momento em específico criou essa crença na minha cabeça e que a partir daí eu virei uma outra pessoa. Não, mas o que acontece é, o seu cérebro, ele é plástico. Então, absolutamente tudo o que você faz, o seu cérebro dá um jeito de automatizar aquilo. Então, se naquele momento eu me senti daquela forma e o meu cérebro entendeu que, pô, talvez seja melhor ela guardar isso aqui, porque em outros momentos que ela tiver passando por tal situação, a gente vai saber que a gente tem que se esquivar, pra ela não sentir exatamente isso que ela tá sentindo de novo. Então, o que acontece é, às vezes você passa por uma situação, você se esquiva daquela situação, ou então você passa por uma situação de desconforto e sempre que você vai para situações parecidas, você se esquiva daquela situação, o seu cérebro começa a criar um caminho. O caminho é, sempre que ela for fazer alguma coisa parecida com isso, eu sei que eu tenho que ir por esse caminho, que é o caminho de se esquivar. Ou é o caminho de ficar super nervoso, ansioso, o caminho de achar que eu não sou capaz. A neuroplasticidade do seu cérebro nada mais é do que isso. É o seu cérebro criando caminhos para automatizar coisas e pensamentos e comportamentos. Então, sempre que eu tive que me apresentar de novo, não só no balé, mas em outras situações em que eu apresentava com um grupo, eu sempre me sentia inferior, eu achava que eu era a pessoa que menos sabia. Quando eu ia me apresentar no balé, eu comecei a ficar atrás, porque talvez na frente não fosse o melhor lugar, já que eu poderia errar de novo. Então não foi aquele único momento que o meu cérebro criou toda essa identidade, mas foi eu continuamente... sempre que surgia uma nova oportunidade ou uma nova situação parecida com essa, eu ia pelo caminho que o meu cérebro já tinha criado, que era o caminho de me autodepreciar, eu achar que eu não era boa o suficiente para aquela situação, ou seja, vou me esquivar, eu achar que eu era sempre a menos interessante daquele grupo, ou seja, não vou falar muito. E é isso que o seu cérebro faz. E a falta de autoconfiança vem muito disso. Vem de continuamente você sempre tá dizendo que você não é bom o suficiente. Mesmo que só inconscientemente dizer que você não é bom o suficiente para estar naquela situação, você se esquivar. Se você não quer fazer algo, a pior coisa que você pode fazer é se esquivar. Porque sempre que você se esquiva, o seu cérebro vai entender que este é um caminho. Este é um caminho bom, inclusive, para se seguir. Porque sempre que você se esquiva de fazer alguma coisa, você evita ficar ansioso. Então, é aquela situação de que, eu tenho que apresentar uma coisa em público. E aí você fala pro seu amigo apresentar no seu lugar. Tipo, me dá a sua parte escrita que você apresenta pra mim lá pessoalmente. É a pior coisa que você pode fazer. Porque o seu cérebro entende que, da próxima vez que surgir aquela oportunidade de novo, eu tenho que vir por esse caminho de me esquivar. Eu tenho que achar um jeito de não apresentar em público. E aí você nunca melhora. Você vai realmente acreditar que você não é bom apresentando alguma coisa em público. Você realmente vai acreditar que as pessoas fazem isso melhor do que você. Mas na verdade é o seu comportamento de se esquivar que tá fazendo você acreditar nisso. Então, o que você tem que fazer é, pelo menos entende aonde vem
essa falta de autoconfiança, em que situações ela aparece e talvez em que momento você começou a se sentir assim. Talvez, foi no ensino médio, foi no ensino fundamental, foi quando eu fazia tal cursinho depois da escola. Esse caso, assim como eu, você conseguir entender de onde vem isso, de que momento exato começou isso. Na verdade, eu não tenho certeza se foi nesse momento do balé, mas eu sei que este foi um dos momentos em que a minha falta de autoconfiança apareceu, ainda quando eu era bem mais nova. O que você vai fazer é tentar acolher a sua versão mais nova, entendeu? Quando eu entendi que, eu comecei a me sentir inferior a outras pessoas, inferior a, outras pessoas da minha idade, ou eu comecei a achar que eu não era boa o suficiente neste momento, eu me imaginei naquele momento falando isso pra mim mesma quando eu era pequena. Então, eu me imaginei hoje falando pra minha eu de 8 anos de idade, porque você não é boa o suficiente. Porque as outras sempre vão ser melhor que você. Eu não consigo me imaginar falando isso pra minha versão de 8 anos. Então isso me ajudou a ter um pouco mais de compaixão comigo mesma, do tipo, você falaria isso pra ela só porque ela errou uma coreografia? Obviamente não. Próxima coisa que você vai fazer e que vai ajudar a aumentar a sua autoconfiança é fazer uma lista de coisas que você vive procrastinando. Sabe aquelas coisas que, ou são muito chatas, ou vão demorar muito, ou você só não quer fazer? Faz uma lista de todas elas e se comprometa de verdade. Não se comprometa, eu vou fazer. Não. É papo de você não vai dormir no dia se você colocar aquela tarefa na sua lista. Você não vai deitar na sua cama, você não vai pegar o seu celular se você não cumprir aquela tarefa. Eu quero que você se comprometa a fazer, nem que seja uma coisa por dia, uma coisa por semana, tanto faz, a fazer essas coisas e voltar a confiar na sua própria palavra. Voltar a confiar de que eu consigo colocar uma coisa na minha lista e realmente fazer. Porque é muito fácil você cumprir com a sua demanda do trabalho, por exemplo. Agora, quando é uma coisa pra nós mesmos, a gente vai procrastinar até quando puder procrastinar. E tem coisas que, não tem data de validade, então você vai procrastinar eternamente. E aí você coloca na sua lista e mas eu não fiz. Aí coloca na outra semana. Mas essa semana foi corrido. E aí a sua autoconfiança e a confiança que você tem na sua própria palavra chegar ao ponto de que você não confia mais que você consegue fazer tal coisa. Porque você já disse tanto pra você mesma que você ia fazer, que chega um momento que você só desiste. Você fala, eu sei que eu não vou fazer isso. Então você vai fazer uma lista de tudo que você procrastina. Sempre que você lembrar de uma coisa nova, coloca na lista. Sempre que aparecer uma coisa nova, coloca na lista. Então você sabe que você tem um trabalho pra entregar só daqui a um mês. Coloca na lista já. Eu tenho que arrumar meu guarda-roupa, que eu tô falando isso há décadas. Coloca na lista. Na minha lista, por exemplo, eu tenho que arrumar meu guarda-roupa. Muitas vezes eu tenho que limpar meus tênis e eu procrastino isso até um dia que eu vou sair com meu tênis e eu falo, meu Deus, não dá pra sair com esse tênis porque ele tá imundo. Então são coisas que não necessariamente são difíceis. São fáceis, sabe? É só eu chegar lá e fazer. Só que eu não confio em mim mesma quando eu falo que eu vou sentar pra limpar meus tênis. Porque eu nunca faço isso. O quarto tópico que não tem pra onde fugir é o autoconhecimento. Eu não sei dizer o quanto a minha vida melhorou depois que eu comecei a realmente me conhecer. É que eu acho que esse é um tópico eu acho que é o mais difícil, sinceramente, porque é muito abstrato o que seria o autoconhecimento. Eu não consigo dizer pra vocês o que pra mim é autoconhecimento. É saber o que eu gosto? É saber o que eu não gosto? É saber o que eu quero fazer daqui 5 anos? Particularmente, pra mim, autoconhecimento. Coisas que eu prezo por sempre estar revisitando, refazendo, refletindo. São coisas que me limitam, crenças limitantes que eu tenho. São coisas que eu gosto e que eu não gosto sobre mim. São padrões que se repetem, coisas que me motivam e aonde eu quero estar daqui 2, 5 anos. Porque autoconhecimento é uma coisa que, gente, nunca vai acabar. Nunca vai chegar um momento em que você vai falar, meu Deus, agora eu me conheço 100%. Pode até chegar esse momento, na verdade, em que você fala, não, agora eu me conheço 100%. Mas daqui 1 ou 3 meses, você já vai estar precisando rever, porque às vezes você voltou a repetir padrões que você achou que já tinham superado, você criou novas limitações pra você mesma, você mudou os seus planos de aonde você quer estar daqui 5 anos. E são coisas que é normal, sabe? Ao longo da vida isso vai acontecer diversas e diversas vezes. Vão ter momentos em que você vai achar que você tá ótima e feliz da vida e tudo tá dando certo. Daqui 1 mês parece que vai estar tudo dando errado e, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. É a vida.
vida, entendeu? A gente tem que saber lidar com esses momentos. Mas enfim, o autoconhecimento é o que vai te ajudar a melhorar a sua autoconfiança, porque de verdade, antes, cara, eu não sei explicar, porque eu não sei se vai fazer sentido pra vocês, mas na minha cabeça faz muito. Antes, é como se eu me conhecesse só pela visão dos outros. Então, por mais que eu saiba que eu sou eu, e que eu que crio a minha versão pros outros também, porque assim, as pessoas vão criar a versão delas de mim baseado no que eu falo, em como eu ajo com elas, sei lá, experiências que a gente teve junto, mas em partes também, porque a gente também cria versões sobre os outros que não necessariamente são verdade, mas a gente cria baseado nas nossas experiências e nas nossas vivências. Então, às vezes você conhece alguém que é muito parecido com alguém que você já conheceu e baseado nessa outra pessoa, você imagina que aquela pessoa também é meio assim. Enfim, mas eu tinha a impressão que antes eu só me conhecia pela ótica dos outros. Então, eu tinha zero autoconhecimento e autoconfiança também. Então eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia o que eu não gostava. Eu vivia repetindo coisas pra mim autodepreciativas sem que eu nem percebesse. Eu vivia repetindo padrões que só me faziam mal sem que eu nem percebesse que eram padrões. Pra você ter mais autoconfiança, é necessário que você entenda quem você realmente é, quem você é e não quem os outros dizem que você é, o que você gosta, padrões que você vive repetindo sem que você perceba. E às vezes você também não vai ter noção de que padrões são esses. Vai ser só começando agora a se autoconhecer que você vai começar a entender que algumas coisas são padrões. Assim como, provavelmente agora, neste exato momento, mesmo falando sobre padrões que se repetem, eu tenha inúmeros padrões que se repetem e que eu ainda não percebi. Então, é isso. E aonde você quer estar daqui 2, 5 anos, vão ser planos que vão mudar e tá tudo bem, mas é bom você ter uma noção, porque é aquela coisa, quem não sabe pra que caminho quer ir, qualquer caminho serve. Então eu tenho mais ou menos uma noção de onde eu quero estar daqui 5 anos. E pode acontecer que daqui 5 anos eu mude completamente de planos. Falando sobre autoconhecimento, eu tenho o meu caderno, aonde há uns 3 dias atrás, eu comecei a escrever pensamentos que eu tenho durante o dia, porque nada melhor para identificar como a sua mente funciona do que anotando pensamentos que você tem durante o dia. Porque aí, às vezes eu tenho um dia que foi super estressante e aí eu chego aqui e leio mais ou menos como estavam os meus pensamentos durante esse dia e perceber que um dos meus pensamentos ou uma das coisas que passou pela minha cabeça foi: será que eu sou mais medíocre do que eu imaginei ou eu tô apenas me cobrando demais e fazendo tempestade no copo d'água? Pois é, um simples pensamento às 3 horas da tarde. Normalmente a gente não percebe quais pensamentos a gente tá tendo durante o dia. Por exemplo, hoje mesmo foi um dia um pouco mais corrido, então eu não escrevi praticamente nada. Mas quando eu percebo que eu estou muito ansiosa, ou eu tô muito nervosa, eu tô muito, sei lá, estressada, eu tento um pouquinho perceber meu pensamento. E aí eu vejo que eu tô pensando que, eu esqueci de responder aquele e-mail ontem e aí vão me cobrar hoje. E aí quando eu chegar no trabalho vai ser a primeira coisa que vão me perguntar e aí eu vou ter que falar que eu não respondi. Vão achar que eu não tô rendendo o suficiente. Só que conscientemente você não tá pensando em nada disso. Você só tá se sentindo estressada. Só que quando você realmente percebe o motivo do estresse, é esse. É o e-mail que você esqueceu de responder ontem. Então eu tô tentando ter esse autocontrole maior do que passa na minha cabeça, porque a gente tem muitos pensamentos durante o dia e muitos deles não são bons. E é aí que o nosso cérebro cria essa neuroplasticidade. Em sempre pegar o caminho do estresse, sempre pegar o caminho de ficar se autodepreciando, porque você não percebe o pensamento, não percebe o sentimento. Nisso, o seu cérebro começa a achar que tá ok você sempre continuar nesse caminho, porque afinal tá te fazendo mal, mas você não entende o porquê tá fazendo mal. Você não entende da onde vem esse mal que você tá sentindo e ele continua lá, pegando esse caminho, porque você nunca tentou mudar de rota. E eu sei que é difícil mudar de rota, mas você quer viver o resto da sua vida se sentindo mal com você mesma? Porque eu não quero. Eu prefiro ir pra rota que vai ser mais chata e mais difícil, mas que mesmo assim eu vou ter uma vida da qual eu gosto de viver. E quinta e última coisa é: ninguém vai te conhecer tão bem quanto você mesmo.
Você pode ter zero autoconfiança, você pode ter zero autoconhecimento, mas ainda assim você é a única pessoa que tá 24 horas por dia com você mesma, com os seus melhores e piores pensamentos, com as suas ideias de futuro que você quer pra você. Você sempre vai ser a pessoa que mais vai se conhecer. Mas em partes, porque ao mesmo tempo, você pode ser a pessoa mais incrível do mundo pra você, ou você pode ser a pior pessoa do mundo pra você. Então, às vezes, você até tem alguém que consegue te mostrar que você não é tão ruim quanto você diz que você é. Às vezes, a sua autoconfiança, a sua autoestima tá tão baixa que você acredita ser a pior pessoa do mundo. E aí pode ter alguém te mostrando que não, mas não é por esse caminho. Não, mas isso não é verdade, porque isso e aquilo. Então, eu não queria falar, tipo, ai, não se importe com a opinião dos outros. Porque o ser humano é um ser social, então naturalmente a gente vai se importar com a opinião dos outros. Não tem como eu chegar aqui e falar, não ligue pra opinião dos outros. Você vai continuar ligando, eu ligo. E é até melhor pra que a gente não se sinta, pra que a gente não se torne, na verdade, completos ignorantes que não ligam pra opinião de ninguém e que querem fazer tudo o que querem só pra própria satisfação pessoal. Mas o que eu quero dizer é, às vezes alguém fala que você é, nossa, você é muito ingrata. E aí, baseado nos seus pensamentos, baseado no que você viveu, baseado em quem você acredita que você é. Você sabe que você não é aquilo, então por que ligar? Você sabe que você não é aquilo, então por que tornar aquilo verdade? Por que acreditar que aquela opinião daquela pessoa tem o poder de criar a sua realidade? Criar que, não, verdade, eu sou uma pessoa ingrata. Antes eu era completamente assim. Eu tinha zero autoconfiança, porque eu acreditava em absolutamente tudo o que me falavam que eu era. Então, se em algum momento me falaram que eu era legal, eu acreditava. Se em outro momento falavam que, ai, mas você tá muito chata hoje, eu acreditava. Ai, mas você tá muito bonita hoje. Mas aí se outra pessoa falasse que eu tava feia, eu também acreditava. É muito difícil a gente não se importar com a opinião dos outros, mas a gente tem que saber filtrar, porque assim, quem melhor pra falar que eu sou ou não sou alguma coisa do que eu mesma. Então eu deixei de fazer a opinião dos outros uma verdade na minha vida. Mas assim, tem coisas que realmente você tem que refletir. Porque tem coisas que realmente alguém fala e você tá sendo realmente aquilo. Ai, mas você tá sendo muito egoísta. E aí quando você para pra refletir, nossa, realmente eu tô colocando só as minhas vontades e as minhas opiniões e as minhas verdades como verdade absoluta e não tô escutando mais a opinião de ninguém, não quero saber de ninguém, realmente eu tô sendo egoísta. Tem momentos que você tem que entender que as pessoas também estão certas, mas não é 100% do momento igual na minha cabeça antes era. Na minha cabeça, as pessoas conseguiam enxergar uma coisa em mim que eu não enxergava. Exatamente por causa disso que eu falei. Eu não tinha uma visão de quem eu era. Eu tinha uma visão de quem eu era na visão dos outros, porque eu tava sempre tentando performar pros outros. Eu não sabia do que eu gostava fora naquelas rodas de pessoas em específico que eu convivia. Eu tinha as mesmas opiniões que todo mundo tinha, e tudo bem, porque, né, você tá crescendo, é natural que o seu ambiente crie a sua versão de quem você acredita ser. Eu não sabia quem eu era fora desse quadrado aqui. Então eu entendi que, beleza, talvez faça sentido eu me conhecer. E nisso eu comecei a naturalmente gostar um pouco mais de mim também. Mas foi o que eu falei, é natural quando a gente tá crescendo, a gente não tem essa identificação. Porque a gente não teve o tempo de criar quem a gente é. Então assim, eu acredito que não teve nada de extraordinário, na verdade. Foi só o tempo natural em que as coisas acontecem. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se surgir mais algum tema sobre esse assunto, eu trago outro vídeo aqui. Se surgir mais ideias sobre esse assunto, no caso. Mas também deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião e a sua visão sobre esse assunto. É isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se vocês quiserem. Se inscrevam se vocês quiserem. Um beijo. E eu amo muito vocês.